A graça e paz do nosso Deus. Mais uma vez nós começamos mais um estudo do canal Frutificai aqui para você, para falarmos de um assunto muito interessante. Vamos falar hoje que o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. Bom, não, pera aí. O ladrão veio para matar, roubar e destruir. O nosso interesse hoje é nós falarmos de algumas figuras que estão na parábola que Jesus então estava querendo passar para líderes religiosos. Hoje o estudo é muito interessante. Vamos ficar até o final. Você quer entender melhor essa parábola? Quer entender o contexto dela? Quer saber por que o Senhor Jesus falou tudo isso aí? Quer saber por que o Senhor Jesus falou dessa parábola e qual era o seu objetivo? Fique comigo até o final. Mas antes, se inscreva. Se inscreva no canal, compartilhe nas suas redes sociais e vamos compartilhar a palavra de Deus. Bom, queridos, o nosso tema de hoje é quem veio para roubar, matar e destruir. A nossa base bíblica se encontra em João, capítulo 10, versos 8 até o 10. Então, antes de mais nada, vamos ler a palavra de Deus, que diz o seguinte: todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. E eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Esse é o seu canal Frutificai, começando agora. Queridos, nós temos que começar, primeiro vamos falar desses versos à luz da palavra. Mas antes de tocar no assunto central desse estudo, vamos entender o contexto, que é o que eu prometi. Em Jesus 9, Jesus cura um cego de nascença. E, segundo Jesus, essa doença, essa cegueira, ela era para a manifestação da glória de Deus. Esse homem, já curado, foi levado pelos fariseus, que questionaram o motivo daquela cura, porque era sábado. Era um sábado e ele foi curado. E eles fizeram também pergunta aos pais daquele cego. Mas observe o texto, que a influência que esses fariseus tinham. Se você olhar lá em João 9:22, a palavra diz: seus pais disseram isto, porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que, se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Queridos, era uma pressão e era uma autoridade fora do comum. Então pense nesses líderes, como eles agiam e como as pessoas os temiam. Em vez de eles terem ali o sentimento de estarem guardados, de estarem acalentados, de serem pessoas nos quais eles poderiam confiar, eles tinham medo, temor. Mas então vamos, dentro desse contexto, diante de atos religiosos e autoridades, o Senhor Jesus então conta essa parábola e relata o problema da época. E aí, vamos falar então da ganância dos líderes religiosos e o desamparo das ovelhas, que era o que estava acontecendo. Segundo o contexto que eu já estou falando, acontecia exatamente isso. Eles tinham tanta ganância, o status que eles possuíam tinham que estar sempre acima, mas eles desamparavam o povo, os judeus, as ovelhas, os pequeninos. Bom, vamos ver então, dentro dessa parábola, as figuras que são automaticamente chaves, como por exemplo as ovelhas. Jesus fala sobre as ovelhas. Quem são elas? Elas são representadas pelo povo de Deus. Falava diretamente em relação aos judeus. Em segundo lugar, ele fala do aprisco ou curral.
O que seria esse aprisco? Segundo Gálatas, que é a nossa base para a gente poder dizer, ela era a lei. Por quê? Em Gálatas 3,23 ela fala o seguinte: mas antes que viesse a fé, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. Então, antes que viesse a fé em Cristo, a fé que realmente não veio para cancelar a lei, mas veio sim para trazer um renovo, onde a pessoa realmente poderia estar guardada e poderia se libertar de muitas das práticas dos quais muitos líderes colocavam sobre o povo. Então, as pessoas ficavam encerradas, guardadas, ficavam ali presas. Mas isso daí, a lei também fazia com que as pessoas não pecassem. Então, a lei seria o local de segurança, seria o aprisco, seria o curral. A porta das ovelhas, está muito claro. Aqui o Senhor Jesus falou que Ele é a porta das ovelhas. Ou seja, para entrar e sair teria que ser por Ele. Então isso é muito interessante. Mas para finalizar, ele fala de duas figuras interessantes, que parecem iguais, mas têm realmente significado diferente. Ele fala do ladrão e fala do salteador. Querido, ladrão é aquele que rouba aquilo no momento em que você não está observando, você não está cuidando, e quando ninguém está vendo. Ele vai exatamente no momento que você está desprevenido. O salteador é aquele que pega da sua mão aquilo que você está cuidando, aquilo que você tem, e se for necessário, ele vai utilizar de todos os meios para tirar aquilo de você. Seja te ferindo, seja matando, qualquer meio ele vai fazer, porque ele é um salteador. Bom, agora sim, explicando essa parte da parábola, vamos lá. Na época, os religiosos, eles estavam fazendo da casa de Deus, fonte dos seus interesses. Qualquer um que se opusesse era perseguido. Jesus então declara que todos os que vierem antes dele são ladrões e salteadores. Vamos entender bem essa palavra. As ovelhas, ou os judeus, eles estavam dentro do aprisco, correto? Estavam dentro da lei, estavam observando a lei. E nesse aprisco tem a porta. Quem era a porta? Jesus Cristo. Ninguém entra ou sai senão pela porta. Mas existe o ladrão que, com certeza, sempre quando quer arrebatar ou roubar algo, ele não utiliza a porta. Ele vai utilizar qualquer meio que não seja percebido, mas não a porta. E outra coisa, a Bíblia também fala sobre vozes estranhas. O ladrão ele também pode tentar chamar a ovelha através da sua voz, pode ser um artifício. Só que a Bíblia diz que mesmo que ele tente seduzir a ovelha com a sua voz, ela só vai obedecer o seu pastor. Somente ele. Então, querido, todos os artifícios que o ladrão pode utilizar, ele vai utilizar. Mas vai utilizar exatamente isso para fazer com que a ovelha ela venha sair da proteção da lei e da proteção de Cristo, da proteção dos princípios de Deus e da proteção daquele que ela crê. Então, ele fica tentando o tempo todo aproveitar para cumprir o seu objetivo. Ele vai fazer de tudo para que ele alcance êxito. Mas, aqui Jesus fala que esse ladrão, ele vem com 3 objetivos claros. Ele vem roubar, matar e destruir. Queridos, ele não estava falando isso fisicamente. Ele não estava falando que estava roubando um bem, que estava ali, de repente, que ele estava observando. Ele não estava falando de matar e tirar a vida da pessoa fisicamente e nem destruí-la dessa forma. Como muitas vezes podem pensar muitas pessoas que leem de pronto esse versículo. Mas sim, ele estava falando de forma espiritual. Tanto que ele completa esse versículo dizendo que ele veio para que tenham vida e a tenham com abundância. Isso é espiritual, queridos. Isso era espiritual.
Então, como já dito, os líderes religiosos, não só os fariseus, tinham os escribas, tinham os saduceus, muitos outros, mas sobretudo os fariseus, eles roubavam as esperanças do povo com as suas regras, os limites que eles impunham. E se eles fossem contrariados, eles não se importavam com as ovelhas ou com os judeus. Eles poderiam mandar expulsar da sinagoga, eles poderiam tirar toda a reputação dessa ovelha, expulsá-la, difamá-la e poderia destruí-la, matá-la espiritualmente e destruir a sua vida como uma pessoa dentro da sociedade. Bom, apesar da pergunta do estudo ser quem, porque exatamente eu sempre soube, e isso que eu queria dizer logo no início, no início de Evangelho, eu ouvia esse versículo dizendo que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Eu pensava que isso estava intrínseco na Bíblia. Intrínseco na Bíblia. E não era. A Bíblia fala o ladrão. E o ladrão se referia a líderes religiosos, que só tinham interesses próprios e que só tinham ganância e não tinham o menor cuidado com as ovelhas e não tinham interesse de cuidar delas. Bom, mas isso também não quer descaracterizar que o adversário, ele também vem para matar, ele também vem para roubar e destruir. Queridos, ele tem o maior interesse de matar a vida espiritual de todo aquele que crê em Cristo. Ele tem o maior prazer de roubar as vidas que hoje estão de pé. Ele quer que essas vidas venham a estar totalmente prostradas. Ele quer destruir de forma total e sem recuperação. Ele quer acabar com as vidas espirituais. Mas, mais uma vez, essa passagem não estava falando dele. Não era a pessoa do diabo ou Satanás, mas sim de líderes religiosos que não se preocupavam com as ovelhas. Por isso, é necessário dizer algumas coisas os quais eu queria mencionar para vocês. Primeiro, ovelha, não saia do aprisco. Você está segura dentro dela. Você conhece os princípios, você conhece a palavra, você conhece a lei. Então não saia dela. Não vá para a direita, não vá para a esquerda, porque a Bíblia diz que se você meditar na palavra, como está no Salmo 23, você pode dar frutos. A palavra é lâmpada para os seus pés, luz para o seu caminho. Então fique na palavra, fique dentro desse aprisco. Não deixe o caminho de Deus. Mesmo que na redondeza tenha ladrões, pessoas que queiram, de repente, fazer qualquer mal, qualquer líder venha tentar desvirtuar a sua fé, a sua certeza, você vai ter a Bíblia, a palavra, a lei, onde você vai poder se ater e então olhar, verificar. E você então não vai cair nisso. Por quê? Você vai fazer que nem os crentes de Bereia. Você vai ouvir e vai automaticamente olhar. Você vai ver o conhecimento da palavra e não vai se deixar ser seduzido. E você, assim, nesse caso, não vai desobedecer. Mais um conselho que eu dou. Ovelha, não deixe de olhar para Cristo, que é a porta. Ele é o único caminho que leva a Deus. Então, ovelha, não desobedeça. Não queira sair sem que a porta, de fato, esteja aberta e autorizada para você sair. Porque, neste caso, você pode ficar vulnerável a líderes que, muitas das vezes, está esperando uma oportunidade para demonstrar um evangelho diferente, um evangelho totalmente descaracterizado. E aí pode ser o momento em que ele pode destruir um pouco daquilo que você vem construindo na sua vida, que é uma vida baseada na palavra, uma vida baseada na oração, baseada na consagração. E muitas das vezes vem aquele ladrão, vem aquele líder e chega e, não se preocupando com a sua vida,
te arrebata, te destrói e faz com que você venha a ter dúvidas daquilo que você já vinha a construir na sua caminhada. Então, queridos, esse estudo tem o objetivo de alertar você, que tem visto aí que nós temos quantas pessoas abençoadas que realmente lideram para poder amar a ovelha, para fazer ela se fortificar com base na palavra, para fazer com que ela cresça, para fazer com que ela realmente venha conhecer o Deus Todo-Poderoso. Mas quantos são aqueles que estão com pele de cordeiro, mas são lobos, são ladrões, que tiram, que subtraem a certeza, a fé, a esperança e traz muitas das vezes a confusão, trazem palavras que em vez de trazer o bem para uma família, às vezes traz aquele modo de um duvidar, o outro ficar confuso e isso não traz bênção. Mais uma vez, queridos, a palavra de Deus, ela deve ser analisada, ela deve ser estudada. Por isso que mais uma vez eu digo que esse canal existe. Por esse motivo. Por isso, mais uma vez, eu peço que você, meu querido, que entendeu que o aprisco era a lei, a ovelha era os judeus, e ali a porta das ovelhas, o próprio Senhor Jesus. Ele está aí, com certeza, demonstrando e mostrando que nós estamos aqui exatamente para te abençoar. Não para trazer confusão, não para que você tenha dúvidas, mas para que você venha a ser edificado, abençoado e venha a ter conhecimento. Porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que o Senhor possa te abençoar sempre, a tua família, a tua casa, o teu ministério. Mas não posso deixar de pedir, ajude também o nosso canal. Passe para aquelas pessoas que têm tanta dúvida e que precisam disso. Passe para aquelas pessoas que amam estudar a palavra, falar dela. O canal Frutificar está para isso. Inscreva-se, compartilhe e mande para todos aqueles que amam. Que a paz do Senhor inunde o seu coração em nome de Jesus.